vou compartilhar um pouco das minhas leituras de destaque desse ano de 2024. Eu sei que tem muita gente que faz essas listas e acaba virando um fator de comparação, ou a ideia de que você precisa ler muito. Mas aqui é justamente para a gente poder conhecer outras obras e ver a riqueza de bibliodiversidade, né? Diversos temas, gêneros, formatos de publicações podem, de repente, se conectar com você também, né? Saiu recentemente uma pesquisa chamada Retratos da Leitura, que diz que recentemente, né, porque ela é feita de 4 em 4 anos, o número de leitores no Brasil diminuiu, que a gente tem mais leitores não leitores hoje em dia do que leitores. A classificação dessa pesquisa é de pessoas que tenham concluído ou pelo menos lido uma boa parte de algum livro, qualquer livro, seja físico, digital, romance, poesia, livro de estudo, autoajuda, enfim, nos últimos 3 meses. E a gente sabe, né, até por reportagens que têm saído e conversas e afins de pessoas que atuam em universidades tanto no Brasil quanto fora, que o número de leitura tem diminuído também entre os estudantes universitários, né, que era um campo em que se lia bastante. Então, como um dos principais motivos apontados tem sido tempo e falta de interesse, né? As pessoas estão associando muito bibliotecas e leituras a lugares de estudo e obrigação. E o tempo maior tem sido investido na internet, né? Em espaços de conversa, de compras e afins. Então, é isso, né? Vou deixar aqui essa breve reflexão e os estudos embaixo e compartilhar um pouco de como que foi o meu ano de leituras, resumidamente. Esse foi um dos últimos romances que eu li esse ano. Eu tava numa pausa, assim, transição entre um livro e outro, buscando alguma coisa que me encantasse, que eu gosto bastante de leituras que tragam um pouco desse lado de fantasia. Aqui ela mistura um pouco, né, com eventos urbanos. A história se passa majoritariamente em meados do século XX. E o foco é no protagonismo feminino. Ela fala de muitas questões sobre esse desenvolvimento da mulher com autonomia, né, e desse espaço na sociedade, e traz esses elementos fantásticos, né, de magia. É um livro que tem uma linguagem que eu gostei bastante, né, ele não é um livro super grosso. Essa edição aqui tá bem bacana. Eu só tenho, né, uma dificuldade com esses livros colados que tem mais de 200 páginas, porque a gente tem que fazer um pouco de força para manter eles abertos, mas a história é muito legal, né? E foi uma das últimas leituras que eu fiz esse ano. Tô buscando aqui iniciar uma nova, depois eu compartilho com vocês se ela entrar nos meus destaques também. Antes disso, um dos livros que estava me fazendo bastante companhia foi esse aqui. Eu gosto bastante dessa autora, a Ursula Le Guin. Ela escreveu muitos livros de ficção científica que são referência e que trabalham assuntos de uma forma um pouco inovadora. E as reflexões que ela traz, né, também nas palestras que ela dava, em artigos que ela escreveu, também eu acho muito interessantes. Então, quando eu vi esse livro, eu tava, né, adquirindo uma outra coisa dessa editora, tava numa promoção, e aí depois eu fiquei, será que eu devia ter levado, né? Vai ocupar mais espaço, eu nem sei o que eu vou fazer com isso. Mas foi uma ótima aquisição, porque essas são reflexões numa forma, assim, de ensaios mais curtinhos, né? Um tamanho, assim, de contos, uma coisa de 10, 15, depende, né, de cada um, quantas páginas que tem. E que parece um pouco uma conversa, né? Assim, são reflexões de temas importantes da contemporaneidade, né? O consumo, comunicação, nosso contato com a natureza, o gato dela e envelhecer, enfim. E aí ela vai falando sobre isso de uma forma muito como um diálogo, assim. Foi bem interessante, foi uma ótima leitura para esses momentos de pausa, de dias mais agitados, em que talvez, né, a gente às vezes não consegue se concentrar tanto em alguma coisa que peça mais atenção, seja mais a longo prazo, mas ao mesmo tempo você lê uma coisa que também não é uma cobrança, um estudo, uma obrigação que precisa ser sobre administração, política, finanças, nananana, e que nos ajuda a refletir sobre temas de relevância, né, na sociedade contemporânea. E eu também adquiri na Bienal, que foi a feira que eu comprei esse livro, um outro livro que me chamou bastante atenção. Esse é daquele espaço
né, que faz referência ao cordel, ao repente. E eu gosto de sempre passar por ali, assim, é sempre um espaço que me chama bastante atenção, costuma ter algumas apresentações acontecendo, né, no dia que eu fui dessa vez, dei uma passada rapidinha, tinha músicos ali. E esse livro me chamou, eu não tinha tanto tempo, né, pra ficar escolhendo, conhecendo, e eu também fiquei na dúvida de, será que eu levei? Porque eu achei legal que ele fala do bordado, e enfim. E quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, que legal, assim, é uma leitura que dificilmente chegaria pra mim, né, porque não é um livro que tá circulando nas livrarias, tem ampla divulgação, mas a maneira como elas contam as histórias, né, que fazem referência ali a avó, bisavó e afins, a linguagem e os elementos me trouxeram, assim, exatamente o que eu espero de uma leitura, sabe? Uma conexão, um encantamento. Então, eu fiquei bem feliz com essa aquisição. E variando ainda, né, desses temas que não são só leituras mais longas e que brincam com outras linguagens, esse aqui também foi uma descoberta bem legal, lá de uma área dos artistas independentes. É um ilustrador, né, o Orlandelli, e ele tem alguns desses livros, Lusco Fusco, que ele escreve, né, tem uma narrativa de um lado, que é um pouco mais ilustrada, e aqui desse outro uma que também é visual, mas tem mais texto. E muito interessantes essas propostas de linguagem, né, adorei o formato do livro, estou acompanhando mais do trabalho dele agora. Esse ano eu tive a oportunidade de participar de algumas feiras, além de acompanhar, né, voltando um pouco mais ativa depois da pandemia. O meu livro de estreia, né, o romance Amanhã é o Dia Que Não Chega Nunca, estava exposto em algumas dessas feiras, por conta da editora ter participado, né? E além da Bienal também na Feira do Livro, que acontece lá na Praça Charles Miller, organizada pela 451, que é um evento bem legal porque é ao ar livre, as barracas são montadas, né, para proteger dos elementos, apesar de a gente ter que andar pelo sol ou garoa se isso acontecer. Esse ano foi uma feira que durou vários dias e eu consegui dar uma passada lá. Tinha palestras legais, livrarias também participam, é um evento bem bacana, tem um espaço só dos independentes, né, para quem também vai ficar com mesinhas menores. E eu fui conferir o trabalho da TAG, que tinha algumas coisas ali legais, né, de complementos da leitura. E, tipo, essa bolsinha, né, de leitor digital. E esse título, ele já estava no meu radar desde o ano passado. E aí eu comprei essa edição deles, que tá bem confortável. E é uma história bem bacana. Verônica e os Pinguins, focado numa protagonista de 85 anos, que tá num momento de decidir, assim, ela tem muito dinheiro, ela não tá mais fazendo muita coisa que agrade ela, não tem nenhum membro de família direto. E aí, começando a repensar algumas coisas, ela se encanta com a ideia de conhecer mais da pesquisa de pinguins e decide que ela vai até lá conferir, né? Então, ela vai visitar os pesquisadores e ela fica, né, nesse frio, nas geleiras, toda equipada, e vão acontecendo uma série de desafios e descobertas. Traz o tema ambiental de uma forma muito bem inserida na narrativa e costurada com os personagens e os conflitos, né, e todos os relacionamentos que acontecem ali, humanizando muito e trazendo vida, que é exatamente como eu sinto que as narrativas socioambientais podem ganhar, né, mais um espaço para falar sobre os temas. E nesse livro aqui, teve um momento que eu parei a leitura, porque eu dei uma do Joey do Friends, quando ele bota os livros lá no freezer, porque, né, chegou uma hora que eu achei que a leitura ia para um lugar muito pesado, eu já tinha me envolvido com a história, eu tava vivendo um momento ali de muito agito, e eu não queria trazer mais tensão. Só que depois, quando eu parei para continuar essa leitura, eu percebi que, na verdade, ela não foi por esse caminho, né? Eu tive outras leituras esse ano que realmente, assim, depois eu reli as sinopses e afins e eu vi que talvez elas fossem mesmo um pouco mais densas do que eu tinha imaginado. E elas não tinham, né, muito aviso sobre isso especificamente. Em alguns momentos eu achei que as questões ficaram realistas demais e apesar de eu achar que a escrita é boa, que os temas são relevantes, pra mim, pesou. Mas esse aqui, ele vai pra um lugar, né, que as pessoas falam mais de acolhimento e afins, e aí eu consegui me conectar melhor. Acho que ela resolveu as questões de uma forma que endereça os desafios, mas ela não pesou nisso. Outra leitura que me lembra, né, esse universo das geleiras foi o livro da Tamara Klink, esse mais recente, né, que é o Nós,
ele, na verdade, não é sobre a invernagem, né? Porque essa é uma viagem que ela estava realizando, né? Ao longo desse período que eu li esse livro. E o livro ainda não está pronto. Mas esse foi o livro mais recente, que é da viagem anterior. Eu já tinha lido a coleção anterior da editora Peirópolis e eu gostei bastante. Na verdade, me chamou muito a atenção, porque eu estava curiosa, porque eu gostei do trabalho dela e eu fiquei com vontade de conhecer os escritos, né, de entender como que tinha sido essa viagem e saber mais dessa jornada. Só que eu fiquei muito surpresa com o quanto a linguagem dela se conectou comigo e eu tenho percebido que, assim, ler ficção, ler romances é uma coisa que pra mim é importante, né, eu escrevo isso, eu gosto de ter essas referências e eu sinto que esse espaço de se conectar com as histórias é muito da nossa essência enquanto humanos e a gente tem muito a aprender com esse espaço de fantasia ou com o desenvolvimento, né, dos conflitos das personagens. Mas aqui ela escreve de uma forma que é narrativa, né? A gente vai acompanhando um pouco dessa jornada de uma pessoa que existe, mas num formato que vai compartilhando um pouco com a gente, vai brincando com as linguagens das mensagens, do diário. Então é muito uma viagem dela e não uma viagem do trajeto, né? Que também é interessante, mas vai para um outro caminho. E ele, né, foi exatamente assim, eu já tinha uma certa expectativa, porque eu tinha gostado muito dos livros anteriores e ele atendeu. Eu fiquei bem contente com essa leitura. E falando em diários, né, eu descobri que talvez eu goste um pouco dessa linguagem, dependendo de como ela seja desenvolvida, porque no início do ano eu li esse aqui, né, no início do meu ano, porque começou aqui um pouco atravessado, em janeiro eu consegui ler pouco. E eu fui numa feira também, que dessa vez foi só de edições independentes, organizado pelo pessoal lá da sala e da banca Tatuí, que faz curso, né, e algumas das pessoas que estudaram lá a publicação, como nessa editora, Telescópio, estavam expondo. E esse foi um livro que me chamou bastante atenção, porque eles são diários escritos durante o período da pandemia, né, do isolamento, e que mesclam toda uma linguagem aqui que tem escrito à mão, com digitado, com ilustração. E aí eu fiquei curiosa, mas eu gostei bastante da escrita, do envolvimento, assim, ela foi me contando uma história, até queria saber como é que continua, mas gostei bastante, é bem tranquilo de ler também, porque não tem tanto texto, né, assim, são muitas páginas, mas como mescla com ilustração e afins, flui super bem. E eu fiquei bem satisfeita com essa leitura. Eu tive, né, períodos do ano em que eu consegui ler um pouco mais, um pouco menos, por conta também de alguns trabalhos pessoais, já que eu estava também atuando na minha edição, né, dessa vez independente, no senso de eu ter cuidado dessa parte, de alguns contos e prosa poética. Esse livro eu não tenho como deixar links aqui, porque eu só tô com pouquíssimas cópias dele. Foi um movimento aqui de dar um início na edição e colocar mais textos no mundo. Eu devo participar de alguns eventos no ano que vem e aí eu vou avisando. E nisso, né, eu fui dando atenção também para outros perfis de publicação. Como eu já mostrei para vocês, vários formatos, né, de ilustração, livros de textos mais curtos, de outros perfis de narrativa. E aí veio esse aqui, que na verdade eu já conhecia esse autor, eu só não reconheci que era a mesma pessoa, né, dos outros trabalhos que eu tinha visto. E esse texto, Vamos Comprar um Poeta, ele tem uma linguagem que é bem metafórica e ele faz um texto que é mais enxuto mesmo, e ele vai construindo essa relação dos personagens a partir do tema, né? Que é essa questão de uma sociedade dominada pelo materialismo e as famílias têm artistas como animais de estimação. Os personagens não têm nome nessa sociedade, né? E aí eles têm lá suas funções na família, mais ou menos é todo mundo parecido. E aí aos poucos eles vão desenvolvendo outros olhares depois que chega esse poeta. Não é muito o que eu tô acostumada a ler, mas eu gostei bastante, assim, é uma leitura mais curtinha, ela não tem um envolvimento, assim, da mesma forma que alguns desses outros livros que eu mostrei,
mas é uma reflexão divertida e ao mesmo tempo bem impactante, né? Esse autor tem várias outras publicações que eu fiquei curiosa, e essa editora também, né? Ela foi uma das editoras que estava na lista do pessoal lá do Rio Grande do Sul, então eu fui contemplar em uma livraria e eu gostei bastante dessa publicação aqui. E acho que para quem tá um pouco sem o hábito da leitura, mas tem vontade de voltar a se conectar, pode ser uma boa referência ler esses livros que são mais curtinhos e tem, né, uma linguagem mais direta. E aí, voltando a falar de autores nacionais, porque nesse caso esse era um português, uma das leituras que eu tive também um pouco mais curtinhas, é uma autora que eu não consegui encontrar com ela na Bienal, no dia que eu fui, alguns dos livros estavam esgotados também, e aí eu tô pra ler a coleção mesmo, né, a série, mas enquanto isso eu já li esse conto, que eu não sei se tem só a versão digital, se também não tinha quando eu fui lá, que é A Hora dos Corvos. Ela é Anna Jekyll, e eu gostei bastante do universo que ela construiu aqui, do relacionamento entre os protagonistas. Achei bem bacana a forma assim, da linguagem, a fluidez da história, então eu tô bem curiosa para conhecer os outros universos que ela constrói. E eu vou finalizar com uma referência de ilustração e poema. A brasileira é a ilustradora, né? Ele tá traduzido nessa versão, porque eu não tava nem encontrando, né? Apesar dos valores geralmente absurdos dos livros gringos. E eu tava esperando ele ser publicado aqui no Brasil para eu poder acessar. E realmente é um dos livros mais lindos que eu já li. Não só nas ilustrações, que são maravilhosas, mas o poema e a reflexão que são trazidas, né? Assim, a esperança que eles levantam, a linguagem dessa relação com a semente, com a natureza, com os ciclos, muito, muito bonito. E é uma leitura que serve para crianças de todas as idades, assim, você pode mostrar para os mais novinhos mais as ilustrações, mas assim, é super legal para os adultos também. E eu já mencionei ele em outros vídeos daqui e em outras partilhas, mas eu vou reforçar, porque além de ter sido uma das leituras mais bonitas que eu fiz esse ano, né, eu já contemplei ele pelo menos 2 vezes, ele também é agora um dos meus livros de referência de ficção ecológica. Eu falo bastante sobre esse tema, quem viu vídeos mais antigos aqui do canal deve ter visto algumas referências de temas, né, e filmes, enfim, e eu tenho expandido essa lista e essa pesquisa, e para mim é super importante ter livros ou outros conteúdos que trabalhem essas questões socioambientais, né, essa consciência ecológica da nossa relação com o mundo, consumo, impactos e afins, de uma forma que converse com a prática artística com a qual ele está se propondo a dialogar. Então, um livro que realmente, assim, ele traga uma mensagem, mas ele também traga o entretenimento, a conexão artística ou emocional. E não são todas as obras que conseguem estabelecer esse diálogo de uma forma realmente equilibrada, né? Então, eu sempre celebro quando eu encontro alguma que consegue. Isso foram alguns dos meus destaques desse ano, né, referências. Eu vou deixar os nomes listados abaixo. Eu faço outras referências aqui, né, de leituras focadas em temas específicos, como esses, né, de consciência ecológica e de bastidores desse universo de edição e escrita. Então eu só pincelei aqui algumas coisas para dar essa noção para vocês, já tá um pouco longo. Eu agradeço você que ficou comigo nesse vídeo e também em outros, te convido a conhecer essas playlists. E se isso fez sentido para você, se alguma obra te chamou a atenção, não esquece de deixar o seu joinha e coloca aí nos comentários se você já leu algum deles, se eles estão na sua lista ou se algum te despertou a curiosidade. E a gente se vê na próxima.